prece de início e passar a palavra para você. Tá bom? Posso começar? Pode. Senhor Jesus, reunidos em Teu nome, na casa de Maria de Nazaré, agradecemos pela oportunidade de termos a presença do irmão Luciano hoje, em nossa palestra comemorativa pelos 82 anos de fundação da nossa Casa Espírita. Agradecemos a Deus pela oportunidade do serviço, pelos esclarecimentos da doutrina espírita e por todos estes anos de existência de nossa Casa de Luz. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Luciano e conduza seu trabalho com muito amor, com muita luz, com os espíritos protetores auxiliando em todos os momentos de sua exposição. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Com uma alegria. Boa noite, Marco, Sereno, boa noite a todos os companheiros. Assim, foi uma alegria e até uma surpresa, né? O convite que nós recebemos para compormos o grupo de oradores desse mês, tão importante, né, para a nossa casa, Centro Espírita Amor e Verdade, fundada há 82 anos. A primeira casa espírita, Centro Espírita, fundada aqui na Costa Verde, pioneira por seu turno. E agradecer principalmente uma pessoa que está aqui, que carinhosamente, né, abriu mão de um compromisso seu para estar presente conosco, que é a minha irmã, Sônia Regina, vocês podem vê-la aí à esquerda, provavelmente em todos vocês. Sônia Regina Heffler, da família Heffler, Fischler, meu cunhado, uma pessoa muito querida também, são dois anjos encarnados, né? Eles comungam de outra linha filosófica e religiosa, mas que nós colocamos ainda há pouco, tem assim, estreitos alinhamentos com o Espiritismo. Enfim, para nós iniciarmos a palestra de hoje, na verdade, um estudo, e assim, com uma responsabilidade maior, porque nós precedemos aos nossos queridos companheiros da semana passada, o grupo musical do lado de Frei Luiz e Caminho da Luz. Então, assim, é uma responsabilidade ainda maior, né, vir após esse grupo tão querido por todos nós. Fizeram um trabalho magnífico. E o tema estava, assim, um pouco difícil de escolher, e, no dado momento, um grande amigo nosso, companheiro, inclusive, que frequentou a nossa casa, o senhor Antônio Dias, ele falou: Luciano, por que você não fala de Gandhi? Mas que ideia interessante, porque muito pouco se fala de Gandhi no meio espírita, né? Tem alguns trabalhos esporádicos, isolados, mas Gandhi especificamente não, e sobretudo com o olhar da doutrina dos espíritos e com o alinhamento com a Boa Nova do Cristo. E aí, começando a pesquisar sobre a vida de Gandhi, nós descobrimos que no dia 15 de agosto, ou seja, amanhã, completa 74 anos da emancipação da Índia do jugo britânico. Aí é o nosso início de trabalho. Então, gostaríamos muito que os amigos apreciassem o trabalho, foi feito com muito carinho mesmo. Demandou bastante tempo de pesquisa, né, e imergir na Índia. Né? Nós temos assim, algumas informações que todos nós, na verdade, né, já tivemos uma passagem lá no nosso passado pela Índia. Então, é com muito carinho que nós vamos apresentar. Só vou aqui compartilhar a nossa tela. Ok. Vocês estão chegando bem aí? Está tudo certinho? Está entrando? Tá, né? Acredito que sim. Então, vamos lá. Se tiver algum problema, é só avisar. Bom, Gandhi, o apóstolo da não violência. O apóstolo da não violência, o pacificador. Abaixo vocês podem observar que tem a assinatura original dele. Mas antes de nós entrarmos especificamente na história construída por esse grande avatar indiano, nós precisamos nos remeter a 3.000 anos atrás na nossa história, quando na Índia foi criado o sistema de castas, aonde toda a população era dividida em 4 castas distintas, das mais nobres, as mais elevadas, as mais simples, aquelas que
eram tidas como párias, ou os Dalits, que era composta por todas aquelas pessoas que eram consideradas como sub-raças, sub-humanas. E nós temos os Sudras, que eram os camponeses, artesãos e operários, os Vaixas, que eram os comerciantes, os Kshatriyas, que eram os guerreiros, e os Brahmanes, que eram sacerdotes e intelectuais. E é um aspecto muito peculiar nesse sistema de castas, porque por mais que um Párya, um Sudra, conseguisse se emancipar economicamente, ele jamais ascenderia para uma escala ou para uma casta superior. Ele poderia ser rico, poderia ter projeção, mas ele sempre seria um Párya ou um Sudras. E aí, nesse contexto de 3.000 anos aproximadamente, nós vamos fazer um salto no tempo e pedir que alguém, por favor, o microfone que está chegando até aqui. Vamos dar um salto no tempo de 3.000 anos, com a presença britânica na Índia a partir de 1612, quando os primeiros navios britânicos da campanha inglesa das Índias Orientais chegaram à Índia. Estabeleceram feitorias no litoral indiano. Nessa época, quem governava a maior parte da Índia era o Império Mogol, não confundirmos com Mongol, resultado da expansão da religião, da expansão muçulmana da região indiana, no continente indiano principalmente. E em 1775, o pequeno exército liderado pelo inglês Robert Clive conquistou toda a província de Bengala, dando início, então, a partir desse momento, ao processo de dominação britânica na Índia. Mas não foi a consolidação verdadeira, que só se deu no século seguinte. E aí o movimento de independência da Índia começou 80 anos após esse momento, a partir de 1775, quando Robert Clive, então, liderando esse pequeno exército inglês, conquistou a província na época de Bengala. O ano era 1857, então teve início na Índia a rebelião que ficou conhecida como Revolta dos Cipaios, que significava Revolta Indiana de 1857, que foi a insurreição popular armada que se sucedeu entre os anos de 1857 e 1859. Ou seja, durante 2 anos, os soldados indianos se rebelaram contra os britânicos na tentativa de expulsá-los do seu país. Naturalmente, foi uma ação mal sucedida. Então, essa insurreição foi iniciada pelos soldados nacionalistas hindus, com o objetivo, naturalmente, da revolta era dar um fim à dominação britânica no país. Os rebeldes, então, assumiram o controle da cidade de Delhi e receberam apoio dos príncipes locais, mas que não foi, obviamente, o início efetivo da emancipação do jugo britânico sobre a Índia. E no ano de 1858, os britânicos, então, finalmente consolidam o domínio sobre a Índia, que passa a ser, então, a partir daquele momento, colônia britânica. Vamos dar um salto no tempo. Poucos anos depois, por volta de 11 anos após esse momento, em 1869, especificamente no dia 2 de outubro, nasce Mohandas Karamchand Gandhi. Nascido em Porbandar, era a província de Bombaim, na Índia, como nós já sabemos. Gandhi era filho do primeiro-ministro do estado onde nasceu, e, coincidência ou não, nasceu no mesmo ano em que Kardec desencarnou. Gandhi ficou noivo aos 8 anos de idade e casou-se aos 12 anos, que era muito comum naquela época, né? Os filhos, as crianças já eram prometidas em casamento pelos próprios pais, por questão de interesse, não só das castas, como também de manter as tradições familiares, né? E também com relação às fortunas. Gandhi não era pobre, não era de família pobre, mas também não era de família muito abastada. E aí há uma observação muito interessante, que é uma fala do próprio Gandhi, que ele conta uma pequena história desse descontentamento que despertou nele aos 12 anos de idade. Ele diz o seguinte: todos os dias de manhã,
o rolar soturno de duas carroças sobre o chão empedrado do pátio interrompe o sono leve de Mohammed, que é ele próprio. Dessa vez, o menino pula da cama e corre à janela para ver o que há. Um homem e um moço, maltrapilhos e sujos, pegam um por um dos grandes latões de lixo e os despejam em carroças que puxaram até ali com seus próprios braços. É um trabalho duro. Terminada a tarefa, o homem e o adolescente cruzam as largas cintas de couro sobre o peito e, firmando os pés no solo, arrastam para fora a carroça repleta de lixo. E são os Dalits que nós vimos lá embaixo, na base da pirâmide. Uma hora depois, Mohandas toma o primeiro chá na sala com a sua mãe e lhe pergunta a queima-roupa: Mãe, quem são aqueles dois lixeiros? Os olhos da senhora Putbrari Gandhi se voltam para o pequeno Gandhi. Meu filho, aquele é Uka e seu filho, dois párias. Párias. Um de nossa casta deve manter-se longe deles, também com os olhos. Imagine se aproximar deles. Porque se aproximasse, perderia o poder que a casta oferecia. Seria contaminado por uma casta inferior. Teria que tomar banho, trocar de roupa, e seria maculado caso tocasse em algum componente de uma casta menor do que a deles. O de nossa casta, exatamente, deve se manter-se longe deles também com os olhos, sobretudo fisicamente. Lembre-se de que você é a Mohandas Karamchand Gandhi e que seu pai é um ministro do príncipe Caldicot. Muito embora também o pai de Gandhi fosse um comerciante, mas ele tinha essa dupla função dentro daquela estrutura de castas da Índia. Eu era apenas um menino de 12 anos, escreveria muitos anos depois, mas compreendia que aquilo era uma grande injustiça. Os párias eram homens como nós, trabalhavam muito mais do que nós, porque devíamos tratá-los pior do que os animais. No dia seguinte, quando houve o rodar da carroça, o pequeno Gandhi deixa as cobertas e desce apressadamente para o grande saguão. O rapazola, alto e magro, pega o primeiro latão. Mohandas, que está ao seu lado, olha a transgressão aí. Espere, eu ajudo você. Então, já na infância, o registro do que seria a vida desse grande trabalhador do bem, a ação pacífica contrapondo às injustiças. Então, sigamos. Em 1885, por volta de 16 anos depois que Gandhi nasce, é fundado o Congresso Nacional Indiano, do qual Gandhi fez parte durante a colonização britânica na Índia, e rapidamente se tornou um movimento de massas com o objetivo de tornar a Índia um país independente do jugo britânico. Em 1888, já com 17 anos, Gandhi embarca para Londres para estudar Direito na Universidade Alimadh, possivelmente uma universidade indiana em território britânico, onde começou a falar como um perfeito advogado londrino. Foi então na Inglaterra que conheceu o Novo Testamento e se encantou pelo Sermão da Montanha, quando declarou: o Novo Testamento foi um lenitivo e deu-me infinita alegria. Se eu me visse hoje despojado do Bhagavad Gita e se me esquecesse totalmente de suas palavras, mas tivesse o texto do Sermão da Montanha, dar-me-ia tanto essa satisfação quanto o Gita me dá. Ele contou praticamente toda a sua vida pela regra de ouro do Sermão da Montanha. Jesus nos fala: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Em 1891, Gandhi voltou à Índia e instalou-se em Bombaim, com um escritório, claro que já formado, de advocacia, transferido em seguida para a África do Sul, onde foi devoto na luta contra a segregação racial na colônia indiana, a qual todos os direitos civis eram negados, inclusive os de permanência. Passado algum tempo,
Gandhi retorna à Índia. Então, já no ano de 1893, com 23 anos, Gandhi foi novamente à África do Sul, e dessa vez já como advogado formado, com certeza, para tratar de um caso de uma empresa indiana, e logo depois escreveria: sempre foi um mistério para mim como os homens podem se sentir honrados pela humilhação de seus semelhantes. Instalou-se novamente em Bombaim, onde consagrou, já na volta, a luta pela independência do seu país. Em 1915, visita o grande poeta indiano chamado Rabindranath Tagore. Por que Rabindranath Tagore era muito famoso? Porque ele foi um grande poeta indiano, inclusive prêmio Nobel de Literatura em 1913. Aliás, foi o único escritor asiático a ser reconhecido com o prêmio Nobel. E mais tarde, então, através da mediunidade de Divaldo Franco, a partir de 1949, lembrando só uma questão importante, que o Tagore desencarnou em 1905. 44 anos depois, após o seu desencarne, ele passa a se apresentar para Divaldo Franco. Quando teve seu primeiro contato, ele nos brindaria ainda mais tarde com as obras intituladas Filigranas de Luz, lançado em 1965, Estésia, lançado em 1985, e Pássaros Livres, lançado em 1992. As três obras, e mais algumas obras ainda não editadas em livro, foram ditadas pelo Espírito Tagore a Divaldo Franco. E é interessante porque nós trouxemos agora... sim, tem um detalhe importante que nós não colocamos aí. Um dos biógrafos de Tagore, chamado Edmond Privati, disse que pela primeira vez foi o próprio Tagore que batizou Gandhi de Mahatma, ou Mahatma Gandhi, ou Mahatma Grande Alma, ou ainda o Sentinela da Índia, título contra o qual o próprio Gandhi protestaria a vida inteira em vão, em especial quando não lhe davam ouvidos ao ouvir os seus conselhos pacíficos. E para nós fazermos uma breve referência a esse espírito luminoso chamado Rabindranath Tagore, nós trouxemos um pequeno vídeo de uma poesia que nós vamos acompanhar agora, escrita a quatro mãos, através de Divaldo Franco e Vera Corrim, chamada Babaji. Eu passeava à margem do rio, quando as crianças chegaram, tomando minha mão, rogaram: Babaji, o dia está cansado e tem vontade de dormir. Antes que ele se vá, conta-nos uma história que possa encantar o dia. Sentamo-nos à sombra de uma babla, e enquanto elas mascavam betel, eu lhes falei de Krishna, o eu interior, e de Arjuna, o homem seu discípulo. Narrei-lhe os seus ensinamentos e o consolo de Krishna, e por longas horas discorri sobre as obras védicas. O dia não se deixou encantar e a noite chegou derramando sobre nós o seu manto negro. Eu quis partir, mas as vozes pequeninas suplicaram mais conhecimentos. Argumentaram para convencer-me que a noite estava triste e só, precisando ouvir a voz do contador de histórias. Aqueci ao doce pedido e assim falhei-lhe de Buda, o iluminado. Descrevi em palavras emocionadas as belezas do seu palácio. Enalteci a nobreza do jovem príncipe e falei da angústia do seu coração. Desvendei-lhe toda a magnificência do amor de Buda pelos homens.
ouviram-me atentos e quietos. As horas alongaram-se, e a noite, que era menina, estava quase mulher. Terminei a narrativa e eles então, olhando-me com olhos de sono, disseram-me meigamente: Babaji, estes dois foram grandes, mas nós sabemos que adoras alguém maior que eles. Fala-nos, por favor, deste que cativou teu coração. Eu me comovi. A iluminar-nos tinha apenas o brilho distante das estrelas, que pareciam débeis e frágeis. Todavia, em mim raiou naquele instante a madrugada de luz, e eu falei de ti, meu Senhor. Cantei a beleza do teu olhar e o fulgor de bronze dos teus cabelos. Teci louvores à nobreza de tua fronte e desfiei um mantra às tuas mãos. Enalteci a tua voz de caridade e, por fim, quase desmaiado de emoção, falei das tuas verdades. Quando o dia finalmente surgiu, uma voz me perguntou quem era esse rei que trazia lágrimas aos meus olhos e risos à minha boca. E então lhes disse que eras o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria a Brahma, o Pai, senão por ti. Assim, eu, a quem chamavam Babaji, falei-lhe de ti, o maior de todos os babas, o mestre dos mestres. Bom, é sublime esse poema, né? E é interessante que, muito embora Gandhi tivesse um profundo carinho e respeito por Jesus, tanto que ele se embeveceu, se encantou e praticou grande parte do Sermão da Montanha, que nós vamos ver mais tarde, nós percebemos que Tagore, amigo pessoal, conterrâneo de Gandhi, depois que desencarnou, ele continuou trabalhando e trouxe, através da psicografia de Divaldo e de Vera, não só esse poema, Babaji ou Babadi, né? Baba, Deus, Jesus, Brahma, Deus, e Buda. Buda foi um preposto, foi um emissário do Cristo, que veio trazer à Terra um conceito, bem antes do próprio Cristo, da paz. Da paz que deveria imperar e permear todos os homens na face da Terra. Ainda estamos um pouco longe. Mas voltemos, então, à nossa linha de raciocínio, à nossa linha de tempo. Em 1915, então, Gandhi conhece Rabindranath Tagore. Já estava no início de um segundo ano da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Mas antes disso, nós precisamos fazer uma colocação para contextualizarmos esse ano. Após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918, em 1915, então Gandhi, como já sabemos, conhece Tagore, as questões da dominação colonial ficaram ainda mais claras na Índia. Por essa razão, Gandhi acaba por liderar 3 grandes campanhas anti-britânicas. A primeira delas, e nós vamos permear entre essas 3 grandes campanhas algumas outras datas também de relevância, não tão grandes quanto essa, mas que também pontuaram algumas incursões de Gandhi à prisão, obviamente feita pelos soldados, né, britânicos, soldados ingleses. Então, em 1919, Gandhi lidera a greve geral nacional de vários setores,
inclusive transporte e limpeza. E nesse ano, então, ele acaba se envolvendo com o Congresso Nacional Indiano e com, sobretudo, o movimento da independência da Índia. Foi preso, fez jejum como forma de protesto e angariou notoriedade e simpatias internacionais. Ele dizia que o jejum era uma das formas mais contundentes de sensibilizar as autoridades, maior até do que a própria arma. Ele entendia, e estava corretíssimo, que uma arma em punho valia menos que um jejum ou até mesmo que um gesto de paz, de respeito ao próximo. A segunda grande campanha que Gandhi liderou, inaugurando inclusive o movimento da resistência pacífica. Então, em 1920, exatamente há 101 anos atrás, Gandhi inaugura o movimento da resistência pacífica ou da não violência, por não cooperar, inclusive, com os ingleses, como não votar naquela época, que o voto era obrigatório e todo indiano, todo cidadão indiano era obrigado a votar em político inglês. E aí, nesse meio tempo também, Gandhi já lança uma outra campanha, que nós podemos ver aqui embaixo, por conta de todos os insumos que os ingleses ou os britânicos obrigavam a população indiana a adquirirem com seus próprios recursos, naturalmente. É um país pobre. Então, Gandhi sugeriu, nós podemos ver aqui à esquerda, né, que as pessoas passassem, então, a produzir as suas próprias roupas, fiarem os seus próprios tecidos, não mais comprando qualquer tipo de indumentária, qualquer tipo de roupa produzida na Inglaterra. E da bandeira indiana, não é especificamente, essa não é oficial, nós podemos observar que aqui à esquerda nós temos Gandhi caminhando com seu cajadinho, a pomba que simboliza a paz, o livro que representa o Bhagavad Gita e o aparelho de fio, né? a roda de fiar. Vamos prosseguir então. E aí, em 1920, ele traz a seguinte informação: a não violência é a maior força que existe à disposição do ser humano. É a mais poderosa do que qualquer arma de destruição inventada pelo ser humano. E por mais sofisticada que seja, posso até estar disposto a morrer por uma causa, mas nunca a matar por ela. É contundente, né? E essa frase de Gandhi, assim como todas as outras frases que ele proferiu, são tão atuais que hoje parece que mais do que nunca nós estamos carentes de ler, reler e rever quem já conhece essas frases ditadas por esse grande pacifista. Seguindo. Em 1922, mais uma vez, Gandhi foi sentenciado a 6 anos de prisão por desobediência civil, dos quais cumpriu apenas 2 anos. Gandhi era radical, embora pacificamente contra a qualquer lei que não fossem as leis indianas. Obviamente, essas leis que vigiam sobre o país eram leis britânicas e que agrediam fundamentalmente toda a cultura do povo. Em 1924, então, ele conduz um jejum pela União Indo-Muçulmana. Lembra lá de trás, né, que foi os mogóis, né, que invadiram a Índia em 1615, pois eles continuaram lá até 1924, continuam até hoje. E Gandhi tinha uma postura extremamente contemporizadora, porque os hindus não aceitavam muito os muçulmanos, e os muçulmanos também não aceitavam muito a religião hindu. E Gandhi era sempre o elemento de contemporização entre esses dois núcleos religiosos na Índia. Então, seguindo, em 1930, iniciou então a campanha da desobediência civil, o que agravou ainda mais a sua figura, né, com relação à política britânica. Em 1920, ele cria o movimento da resistência pacífica da não violência. 10 anos depois, ele cria uma campanha ainda mais acirrada, que era a desobediência civil. E nesse ponto, em 1930, houve algo muito, muito interessante, muito peculiar. Essa campanha da desobediência civil consistia em transgredir todas as leis britânicas civis baseadas nas ideias de Tolstói e de Rousseau, que era a estrutura das leis britânicas. Chegou até a descrever-se a si mesmo como uma espécie de anarquista, porque era rebelde, não aceitava as leis.
né, baseadas em Tolstói e Rousseau, e planejou uma sociedade descentralizada, baseada em aldeias e comunas independentes, ou seja, sem ter a ingerência, o julgo nas leis britânicas. Em consequência dessa campanha, foi preso novamente. Sim. E aí, por conta dessa prisão, e logo depois ele foi solto, ele criou, no dia 12 de março de 1930, o que é comumente chamado como a Marcha de Sal. Mahatma Gandhi, então, levou nesse dia milhares de seguidores para marchar em direção ao litoral da Índia, a fim de coletarem seu próprio sal, algo terminantemente proibido aos indianos pelos ingleses, em protesto contra o domínio inglês na Índia, por não quererem mais pagar a taxa prevista, taxa essa paga ao governo britânico, sobre o sal comprado, assim como todo e qualquer outro produto, ainda que produzido na própria Índia. Se o sal era indiano, eles eram obrigados a pagar impostos, taxas sobre o sal, que era produto do próprio país, e esses impostos não eram revertidos para a Índia, e sim para a Inglaterra. Gandhi, mais uma vez, e pacificamente, coordena um movimento de aproximadamente 200 mil pessoas, e nós temos um número abaixo, caminhando durante muito tempo, como nós vamos ver agora, uma caminhada que mandou quase 400 quilômetros, que ficou conhecida como a Marcha do Sal. Durou 25 dias. Foram aproximadamente 200 mil pessoas nessa marcha, uma quantidade absurda. E ao retornarem, Gandhi naturalmente foi preso mais uma vez. Posto em liberdade, assinou então em 1831 o Pacto de Delhi, com o então vice-rei da Índia, através do qual grande parte do serviço administrativo do país começava então a passar pelas mãos, finalmente, dos indianos. Em 1933, mais uma vez Gandhi é preso por ter se rebelado contra uma das leis britânicas. Em 1934, foi libertado devido ao seu longo jejum de protesto. Como nós dissemos, Gandhi acreditava que a greve de fome ou o jejum era a arma mais poderosa que poderia derrogar qualquer lei existente e vigente, sobretudo na Índia. E ele jejuou pelo protesto contra a maneira, inclusive, como vinham sido tratados os intocáveis. Ou seja, lá na casta superior, os brahmanes, eles eram blindados. Eles não poderiam, inclusive, ser tocados, como já falamos antes. Era uma casta que vivia completamente alheia à sociedade como um todo. Né? Foi libertado após o jejum de protesto, e Gandhi, então, nesse ano, renuncia à liderança do Congresso indiano, como nós falamos ainda há pouco, retirando-se, então, para Sanagram. E, mais uma vez, é preso nesse ano. Gandhi vivia preso. Em 1942, novamente ainda encarcerado, ele cria o movimento, perdão, já solto, liberto, ele cria o movimento Deixem a Índia, contra a colonização britânica. Pela participação de frente aos atos anti-britânicos, Gandhi foi preso pela enésima vez, e aqui como diversas vezes, junto com outros líderes políticos indianos, incluindo seu grande amigo Nehru, vocês podem ver aqui à esquerda, grande amigo de Gandhi. E Nehru era pai de ninguém mais, ninguém menos que Indira Gandhi. Indira não era filha de Gandhi, mas o amor e a idolatria que Indira, essa jovem menininha, por Gandhi, passou a adotar então Gandhi como sobrenome. Na verdade, Indira era filha de Nehru, grande amigo de Gandhi e que foi inclusive ministro futuramente, como nós vamos ver. Sim, e a própria Indira, né, que futuramente também veio a ser futura ministra, agora recentemente, né, já no século XX, responsável, ele, no caso aqui o Nehru, pela independência do país, ou seja, os dois grandes líderes políticos e religiosos que a Índia teve, que propiciaram a independência do país, como nós vamos ver um pouquinho mais tarde. Em 1947, no dia 15 de agosto, a Índia finalmente torna-se independente e Nehru é nomeado primeiro-ministro da Índia livre do domínio britânico. E, por fim, em 1948, e aí tem uma data histórica e muito triste para toda
comunidade hindu, Gandhi é morto a tiros por um extremista hindu que não aceitava os conceitos de Gandhi, né? E nesse momento, esse evento trágico aconteceu justamente quando Gandhi estava se dirigindo para uma oração vespertina, né? E acabou sendo morto por esse rapaz. Lamentavelmente aconteceu isso. Então, no dia... Vamos continuar aqui? Sim. Voltamos aqui. Em 15 de agosto, só voltamos um pouquinho atrás, que eu deixei de fazer uma colocação que era importante para vocês. Quando a Índia é emancipada, e finalmente Gandhi, junto com Nehru, conseguiu a emancipação da Índia, Gandhi também se dedicou mais tempo ainda à pacificação dos dois povos, tanto hindu quanto muçulmano. Infelizmente, não conseguiu realizar esse sonho, sendo morto, obviamente, mais tarde, meses depois, no dia 30 de janeiro de 1948. E na mesma hora, o primeiro-ministro Nehru comunicava, soluçando a toda a população indiana, que inacreditavelmente ouvia as palavras de Nehru, né? O Mahatma Gandhi morreu, apagou a luz do mundo. O pai da Índia, o amigo, o consolador de todos nós, não existe mais. Que tragédia nacional para milhões de indianos, que foi o desaparecimento, né, desse Deus. E Gandhi só pronuncia duas palavras ao morrer. Ó Deus, apenas isso. Bom, essa é a história de Gandhi, mas não vamos parar por aqui. Nós temos um tempinho, nós vamos falar agora um pouco sobre Jesus, Gandhi e o Espiritismo. Vamos lá então em Mateus, capítulo 5, versículos 2 a 10. No início do vídeo vocês vão observar que há outros versículos que compõem todas as bem-aventuranças que Jesus pregou, né, que foi o Sermão da Montanha. Mas vamos primeiro a essa parte que está em Mateus, capítulo 5, versículos 2 a 10. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Vamos então à leitura de Kardec através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Vamos lá nas instruções dos Espíritos, que fala sobre o bem e o mal sofrer, no item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, descansem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus, que é o plano espiritual, como nós já sabemos. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Hoje, mais do que nunca, em nossas vidas, nós estamos passando verdadeiramente por grandes tribulações, né? E essa informação é de Lacordaire, foi em Havre, na França, em 1863. Prosseguindo.
Ainda em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 38 e 39, Jesus fala sobre a ação da não resistência, ou de oferecer a outra face. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Por essas palavras, Kardec complementa: Jesus, ele não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Diz, por outras palavras, não devemos retribuir o mal com o mal. E aí Gandhi ainda reforça: a verdadeira beleza é aquela que eu pretendo em fazer o bem em troca do mal. Seguindo ainda. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Só vou aqui um pouquinho, porque eu dei um salto. Exatamente. Mateus capítulo 5, dos versículos 43 a 45. Amai os vossos inimigos. Aqui. E aí tem uma complementação aqui de Kardec, que diz o seguinte: amar os inimigos não é, pois, ter por eles afeição, que não é natural. Uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que a de um amigo. Mas não é ter ódio, não é ter-lhes por eles, ou ter por eles, melhor dizendo, desculpem, ódio, nem rancor, nem o desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Se o outro vier até nós, se desculpando, pedindo perdão, tentando a reconciliação, é nosso dever moral e espiritual aceitá-lo, acolhê-lo e tê-lo novamente ao seu lado como amigo, não mais como inimigo. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-vos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge, com as conquistas que eles conseguem. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de iluminá-los, humilhá-los, perdão. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos, amai aos vossos inimigos. E aí nós trouxemos apenas duas grandes também personalidades mundiais muito reconhecidas. Uma delas é o Winston Churchill, que diz que uma vez ele chegou a chamá-lo, Gandhi, de faquir castanho. E nada mais, nada menos que Albert Einstein, que escreveu que as gerações do porvir terão dificuldade em acreditar que um homem como este realmente existiu e caminhou sobre a Terra. E ainda Emmanuel, em A Caminho da Luz, se refere a Gandhi. É importante também ressaltar que não é comum aos espíritos do quilate de Emmanuel se referirem a espíritos ainda encarnados. Gandhi estava encarnado ainda quando Emmanuel fez uma referência para ele, sem ter a certeza de sua grandiosidade. Ou seja, os espíritos superiores jamais fariam uma referência a qualquer ser humano encarnado se eles não tivessem plena consciência da envergadura moral desse homem. Chico psicografou a obra A Caminho da Luz em um espaço de tempo muito curto, entre os dias 17 de agosto e 21 de setembro de 1938. Gandhi desencarnou 10 anos depois. Gandhi estava pronto, portanto, em plena atividade naquele momento.
E aí, nós, para fecharmos o nosso trabalho dessa noite, nós já estamos bem em cima do nosso tempo, Gandhi diz o seguinte, que não existe um caminho para a paz é o caminho. E em 2 de outubro, no dia 2 de outubro especificamente, foi escolhido pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, para representar o Dia Internacional da Não Violência. Trata-se de uma iniciativa voltada à educação para a paz, a solidariedade e o respeito pelos direitos humanos. E para fechar, mais uma fala de Gandhi. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz, o que você faz estão em harmonia. E assim, nós finalizamos o estudo dessa noite. Esperamos que vocês tenham gostado um pouquinho, né, desse nosso trabalho. Foi um trabalho muito delicado, né, feito também com bastante carinho, e traz um pouco mais de luz, né, a essa figura pacificadora, né, uma das raríssimas figuras que conseguiram trazer efetivamente a paz a todos os homens. O primeiro certamente foi Jesus. Buda também, quando esteve entre nós, foi um deles. E Gandhi, nós até poderíamos considerá-lo como um dos prepostos do próprio Cristo. Nós temos ainda alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Está franqueada a palavra. Um único comentário, Lu. Observando toda essa história de Gandhi, que você nos mostrou com tanta propriedade, né? Essa maravilha de história, e quem já assistiu o filme, quem já leu sobre ele, a gente observa que ele, sem ser espírita, e aí vai para mim, eu acho que para a maioria de nós, ele era muito mais espírita do que os espíritas, porque o procedimento dele era irreprovável, né? Aceitou, ou melhor, não aceitou nunca nenhum tipo de provocação, sempre propagando a paz, recebeu um monte de injúria, ofensas, foi preso injustamente várias vezes, e nunca se viu esse homem agredir a quem quer que fosse, nem sequer com palavras. Então, esse, né, é para nós um grande exemplo, assim como como ele diz, que se não tivesse perdido todas as escrituras, mas não tivesse perdido o Sermão da Montanha, não teria perdido nada, é porque ele vivenciou para nós o Sermão da Montanha. Observando a vida dele, a gente vê que ele faz tudinho que Jesus aconselha a fazer lá no Sermão da Montanha. Eu acho ele maravilhoso. Era só isso que eu queria comentar. Obrigado pela contribuição. E nós não falamos mais dos 7 sermões que Jesus pregou na montanha. Gandhi foi fiel a 3 deles, nós trouxemos aqui. As palavras do próprio Cristo, né, como nós percebemos. Então, dos outros 4, Gandhi não respeitou muito, não considerou. Até porque, como ele ser hinduísta, ele já trazia na sua verve, não só enquanto um missionário, um apóstolo da não-violência, um pacificador, já trazia no seu ser essa programação reencarnatória de proporcionar a paz e vencer uma guerra sem um único disparo, sem uma única arma, seja de fogo ou não. Então, para nós é um exemplo, assim como o próprio Cristo também, né? Ele conseguiu dividir as eras da humanidade em 2, antes e depois dele. E quem de nós não poderia também ser um Gandhi na vida de alguém, ou futuramente ser um Gandhi numa sociedade? E alguns de nós até de uma forma, eu não diria nem embrionária, porque ficaria até um pouco pejorativo. Mas quantos de nós, melhor dizendo, já não somos Gandhi, de alguma forma, na vida das pessoas? Contemporizando, pacificando, amparando e harmonizando relações, não só externas, como também, principalmente, nosso próprio lar, que é a maior escola que nós temos, e que é do lar, que nós espargimos os nossos conceitos, que nós consolidamos no exercício diário das relações, as dificuldades que existem e que nós conseguimos superá-las através do conhecimento, haja vista ver a perfeição inerente em todo filho de Deus. Perfeito, Sônia. Sônia deixou aqui um comentário para todos nós. É ver a perfeição inerente em todo filho de Deus, ou seja, todos nós somos filhos de Deus, herdeiros do mais alto. Nós temos um governador planetário que é por ele, pelo qual todos passaram, os grandes
nomes que impulsionaram o progresso humano, seja em qual frente da sociedade tenha sido, ou que seja, ou que venha a ser, chamado Jesus. Sem o apelo das religiões protestantes, sem as paixões, né, que são colocadas sobre o nome do Cristo, sem transformar Jesus num comércio, numa sociedade anônima. Então, nós conseguimos entender hoje essa verdade com V maiúsculo, que magistralmente Cristo nos exemplificou, que o próprio Gandhi, inclusive, nessas 3 passagens das 7 do Sermão da Montanha, também conseguiu vivenciar durante o período que esteve aqui. Em momento nenhum ele foi agressivo, ele foi reativo, muito pelo contrário, ele acolhia, ele inclusive bendizia. Então, para todos nós, fica aqui o nosso recado. Hoje a humanidade está tão carente dessa paz, e como coincidência não existe, eu vou deixar aqui registrado, é importante que se diga que o tema não tinha sido escolhido ainda, tanto que o tema, exatamente, Gandhi viu o seu semelhante com os olhos da verdade, ou seja, via o seu semelhante como se fossem seus próprios irmãos, espíritos ali em processo de crescimento, em processo de expansão, em processo de construção. Porque as pessoas têm por hábito observar só o aspecto negativo das pessoas, coisas e dos fatos. Entretanto, se nós mudarmos um pouco a nossa ótica e privilegiarmos aspectos positivos de qualquer pessoa, inclusive o nosso, seremos pessoas melhores. Porque nós ocidentais temos esse hábito de só privilegiarmos o aspecto negativo das coisas. O homem ocidental tem essa característica por formação cultural, secular, milenar até. Mas aí vem o Oriente, vem a Índia, vem o Japão, outros países orientais, asiáticos, trazendo uma nova conotação, nova para nós, mas milenar para eles. Eles sempre pontuaram, claro que alguns povos são belicosos, mas hoje em dia a gente deve colocar um X vermelho sobre a palavra guerra, ódio, vingança, rancor, revanchismo. Não cabe mais. Não cabe mais. Nós estamos no prenúncio da nova era. Nós estamos transicionando de um período de provas e expiações para um período de regeneração, onde o reino de Deus finalmente será implementado na Terra. Não nas próximas décadas, muito embora embrionariamente nós já estejamos implementando o reino de Deus em cada um de nós, dentro dos nossos corações. Seja Michele, seja Sônia, Nery, Seleno, a turma do SEAV, enfim, todos nós, somos todos filhos de Deus. E Gandhi foi um dos maiores exemplos contemporâneos no processo da pacificação. Então, meus irmãos e amigos, antes de mais nada, nos autopacifiquemos, para que assim possamos pacificar o nosso próximo e o mundo ao nosso redor. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Luciano. Está nos ouvindo? Alto e claro. Ok. Bonito trabalho, né? Gostamos muito e agradecemos mais uma vez o seu empenho, sua dedicação, né? No nosso sábado, nosso segundo sábado, né? Comemorativo. E um belo trabalho, parabéns. Obrigado. E eu gostaria de solicitar que uma pessoa fizesse a prece final, né? Pessoa da nossa casa espírita, e eu gostaria que o Seleno fizesse essa gentileza. Tudo bem, Seleno? Vou fechar meu microfone e deixo para você. Pois não. Então, vamos tentar buscar aqui uma harmonia maior entre nós e com o alto, para agradecer ao Mestre Jesus, ao Anjo Ismael, sobretudo a Deus, nosso Pai, mas hoje em especial, mais uma vez, a nossa patronisa, a nossa mentora, que comanda a nossa casa com esse amor de mãe, nos acolhendo a todos durante todos esses anos e a quantos mais chegarem para a apresentação e continuação dos estudos espíritas. Ó Mãe querida, ó Jesus amigo, bondosos tarefeiros do bem que em nome de Deus trabalham e nos levam meio que pela mão
ano a ano, auxiliando a nossa melhora interior, conduzindo os trabalhos da casa, que leva tanta luz à nossa região da Costa Verde, e que, por colaboração, leva luz a todo o nosso estado, ao nosso país, nesse pool de organizações que, através do fazer o bem, de estudar a doutrina de Jesus, buscam a elevação de nosso planeta. Senhora, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e em nome do nosso Mestre para esses estudos. Agradecemos ao nosso irmão que trouxe esse belo trabalho também sobre esse espírito de escola enviado de Jesus à Terra para nos ensinar, nos fortalecer nos ensinamentos que haviam sido dados pelo próprio Cristo, e que, não sendo ele um cristão ou um espírita, levou a todo mundo, não só ao mundo oriental onde se encontrava. Ó Senhor, bendito sejas, benditos sejam todos esses irmãos que espalham a boa nova pelo mundo. Possamos nós um dia também, como disse o nosso irmão Luciano, sermos um Gandhi em algum lugar desse universo, podermos levar o procedimento indicado pelo Cristo, que é a lei de Deus, a lei maior de amor, de misericórdia, de paz e de trabalho, aos nossos irmãos na humanidade espalhada por todo o orbe universal, não só no orbe terreno. Muito obrigado por esse manjar que recebemos essa noite, por esses ensinamentos, por essa luz que nos tocou profundamente os corações e as mentes, e que essa energia aqui produzida, Senhora, possa auxiliar aos nossos irmãos do plano espiritual no trabalho de edificação e de socorro àqueles que sofrem por toda a terra. Muito obrigado, Mãe querida. Muito obrigado, Jesus. E, acima de tudo, obrigado a Deus, nosso Pai. Permitam, por misericórdia, mais uma vez, darmos por encerrados os nossos trabalhos da Casa Espírita SEAB na noite de hoje, e que possamos, ao voltar aos nossos afazeres, estarmos serenos e tranquilos, e que, ao adormecer de nossos corpos durante a noite, se for da vontade maior, possamos nós nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a tua doutrina e para encetarmos algum trabalho útil em favor da humanidade. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.